Fala galera, quem fala com vocês é o ADM, também conhecido como editor dos Egros, e eu sei que ele não tem postado muitos vídeos normalmente, mas hoje será um novo episódio de StrickCraft. Eu vou falar sobre os itens e blocos e mobs removidos que a Mojang ia adicionar ao jogo, mas não chegou a adicionar, e eu consegui acesso a eles no servidor. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho que então bora ver as coisas que foram removidas do Minecraft. Como vocês podem ver galera, as coisas estão nessa Shookbox. O primeiro item que vamos pegar é a engrenagem, que foi um item que existiu nas primeiras versões do Minecraft antes de ser as versões oficiais, que praticamente estava no lugar da Redstone, que hoje foi removido para a Redstone entrar. Ele praticamente era uma engrenagem que girava e podia ser colocado tanto no chão, tanto na parede e até mesmo do teto, e ele só girava, não servia para mais nada, mas apesar disso ele era até que bonito, e eu vou colocar algumas imagens dele para vocês verem na tela. Beleza galerinha, agora que falamos da engrenagem, vamos para o próximo item / bloco que foi removido do Minecraft, que é um minério de rubi, que praticamente ao invés da gente ter a esmeralda, a gente ia ter o rubi no Minecraft. Só que pelo que eu andei pesquisando, o que provavelmente aconteceu foi que o desenvolvedor do rubi era o mesmo desenvolvedor da Redstone, e como ele era daltônico, ele confundia um minério de rubi contra Redstone, já que os dois era vermelho. Então ele provavelmente trocou a cor do minério de rubi para verde, e trocou o formato do minério para o formato que a gente conhece hoje em dia. Mas é doido demais saber que a gente ia ter o minério de rubi se isso não acontecesse, e ele é um minério até que bonito na minha opinião. Se vocês forem notar, o bloco de esmeralda do rubi é a mesma coisa, a única coisa que muda é que é vermelho. Vou colocar algumas imagens aí na tela. Beleza galera, agora o próximo bloco que eu irei falar, que tecnicamente não foi removido mas sim atualizado, que foi o bloco de grama. Sim, é isso mesmo, esse bloco aqui que vocês estão vendo não é o bloco de grama de hoje em dia, é o bloco de grama de antigamente. É o bloco das versões do Minecraft que praticamente não tinha biomas como hoje em dia, então só existe um bloco de grama e não tenho muito o que falar, né? Hoje em dia a gente tem vários biomas, então cada bioma o bloco de grama vai mudando de cor. Esse bloco de grama específico não faz isso porque, como eu falei antigamente, não tinha tantos biomas como antes, então o bloco de grama nem mudava, e é isso. Agora o próximo bloco que eu irei falar, que foi da versão Bedrock, que no caso é o cortador de pedra. Ele era praticamente um cortador de pedra que fazia a mesma função no cortador de pedra de hoje em dia. A única diferença que ele tinha esse design mais estranho comparado ao de hoje em dia, e ele praticamente só era um cortador de pedra com uma skin diferente. Depois foi removido e foi reacionado nas novas versões do Minecraft, tanto para o Java tanto para o Bedrock. Beleza galera, agora o próximo item que eu vou falar também é um bloco que tecnicamente foi atualizado, que no caso é o baú de antigamente, só que esse baú específico precisava de alguma chave para abrir ele. Ele era um baú trancado sem chave, você não conseguir abrir ele, praticamente ele é isso, mas nada. O bloco que a gente teria no Minecraft é esse aqui, que eu não sei o nome, então vou chamar de pedra. Esse bloco de pedra praticamente é aquela laje de pedra que a gente põe dois, só que a única diferença que a gente teria o bloco para colocar de uma vez, eles não precisaria colocar duas lajes para formar esse bloco. E sem falar que ele existe, só que não nesse formato de duas lajes, ele existe como se fosse somente um bloco. Vou colocar aqui para vocês comprarem.
Agora eu vou falar de dois blocos que foram exclusivos da versão Bedrock do Minecraft, que é o reator do Nether e Obsidian Vermelha. O reator do Nether servia para ter uma estrutura que simularia o Nether. Você ativava ele no mundo normal e gerava uma estrutura gigante de Netherrack, e quando você ativava o totem que você fazia com o reator do Nether, ficava de Obsidian Vermelha e depois virava Obsidian normal. Se eu achar algumas imagens na internet vou colocar para vocês verem, mas bom, praticamente esses são os dois blocos. Depois eles foram removidos, já que adicionaram a dimensão do Nether ao Minecraft Bedrock. Próxima coisa que foi removida foi uma laje de terra. Praticamente era uma variação dos blocos de laje que temos no Minecraft, só que do bloco de terra. Mais nada, e ele foi removido. Não sei por que removeram, praticamente seria da hora ter uma laje de terra no jogo, mas foi isso. Dois blocos que a Mojang retirou, que eram bem estranhos, são bloco de água e de lava. Só praticamente blocos que quando você colocava no chão, eu acho que ele escreve enchente de água e lava, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira falando isso. Acabou de criar alguns blocos de água de lava aqui perto, e esse que era o problema. O bloco que a Mojang removeu foi o bloco de fogo. Praticamente ele fazia a mesma coisa que o isqueiro faz, adicionar fogo aonde que você queria, por exemplo no chão, e praticamente é isso. Armaduras que foram removidas do Minecraft, que essa armadura aqui que só tinha o capacete e a metade do peitoral, que eu não sei o nome, e a outra armadura que era praticamente uma armadura de cota de malha misturada com couro, que por sinal é uma armadura bem bonita. Vou colocar algumas imagens, são encontrar na internet para vocês ver como é que elas eram antes, e praticamente são armaduras foram removidas. Outro bloco que foi exclusivo da versão Bedrock, mas foi removido, foi a câmera. Praticamente era uma câmera que você podia tirar fotos com ela e ficava anotado tudo em um livro. Não sei por que tiraram, sinceramente. Achei esse item muito da hora e vai que ele seja adicionado em outra atualização futura, mas esse bloco, na minha sincera opinião, é muito bonito. Dois itens que a Mojang também removeu do Minecraft foi esses discos. Praticamente era dois discos de música que tocavam uma música diferente, e praticamente é isso, nem tem muito o que dizer. Fim, o orb que tecnicamente não foi removido, mas ele nunca chegou a ser adicionador oficialmente no Minecraft, que é o ilusionista. Ele só consegue ser acessível através de comando. Você nunca vai encontrar ele normalmente no jogo, e ele praticamente um modo secreto. Então vou considerar como modo removido dessa lista. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscreve no canal e ative o sininho e falou!